Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez nessa casa para participar da palestra, dos tratamentos, que é muito importante. Começando com recadinhos, desligarem os celulares. O motivo é que na parte espiritual tem equipamentos muito sensíveis e as ondas dos celulares atrapalham esses equipamentos. Existe na casa e na parte espiritual, por isso que é necessário desligar os celulares. Tá? Pedimos também que, para quem quiser trazer a água e para ser frutificada, boa noite pessoal da live, desculpa, guardem suas águas para serem frutificadas no final da palestra também, com os tratamentos. Aí continuando aqui, temos o nosso bazar. Para quem quiser, ele fica aberto da segunda até sexta, a partir da 1h, 1h30. Sábado, quando tem voluntário, a partir das 9h. Domingo também, quando tem alguns voluntários à disposição, é aberto também. Tem roupas novas, semi-novas, boas. E pedimos também, se quiserem trazer doação para serem revendidas, podem trazer. Aquelas roupas boazinhas e sempre alguém que vem e compra, tá? Temos a nossa cantina, que estão preparando para abrir também. As nossas livrarias, que está lá na frente, para quem quiser escolher algum livro, podem ir lá escolher. Para quem está iniciando, aconselho a procurar um livro de romance, tipo Zíbia Gasparetto, Vera Lúcia Merinzec, que é bom para conhecer um pouco mais a doutrina espírita. E tem os livros de estudo, esse não aconselho, mas para quem está já fazendo o curso. Próximo semestre vai abrir as vagas para quem quiser estudar. Os nossos cursos estão online. Tem presencial também, para quem se sentir melhor. Temos as nossas cestas básicas e ajudamos 40 famílias. Para quem quiser trazer um produto, já ajuda para fazer essa cesta básica. Temos o nosso atendimento fraterno. Para esse atendimento, é para quem quiser sentar, conversar, se abrir um pouco, deixar os seus problemas com alguns dos nossos voluntários, só chegar lá na frente, deixar o telefone, o nome inteiro e esteja à vontade para conversar. Vai ter presencial e online, para quem se sentir melhor. Os tratamentos são de terça, quinta, sexta e aos domingos. Terça e quinta, a partir das 20 horas. Sexta, a partir das 14 horas. Sábado é totalmente as crianças, na parte da manhã, para quem pode trazer seu filho. Vai sentir. Já tem dessa idade até menos, tem bebê parece. Tá? E aos domingos, 2 horários, das 9h e às 10h30. 2 tratamentos com passe, na maca, tudo igual. Nosso Evangelho no Lar. Esse é super importante. Porque o Evangelho, vocês vão proteger a casa de vocês. Desses irmãos menos evoluídos que acompanham vocês. E, digamos ou não, atrasa um pouquinho a vida, desviando o caminho de cada um. Com aqueles pensamentos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E não aconselhamos. Por isso aconselhamos que vocês façam o Evangelho no Lar. Ele é uma proteção que vocês vão ter a semana inteira. Com essa proteção, vocês se sentem mais à vontade, mais calminhos ao chegar na sua casa, porque esses irmãozinhos não vão conseguir entrar com a fé de vocês. E a palestra já é um remédio, um tratamento para vocês. Cada palavra que será dita já é um remédio. Para cada um serve um pontinho que vocês vão absorver. Por isso que o tratamento uma semana antes já está tendo esse tratamento. E com a palestra, fora os tratamentos da maca, tratamento espiritual, vocês já vão ficar mais aliviados. Tá certo?
Então, nesse momento, vou envolvendo a nossa irmã Ana Paula e para nós a oração e a palestra para vocês na noite de hoje. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Boa noite. Eu vou tirar a máscara porque eu não consigo falar com essa máscara, eu fico sufocado. Como eu estou mais longinha de vocês, eu vou pedir essa permissão. Então, primeiro nós vamos agradecer ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade do dia de hoje, de estarmos todos aqui juntos, reunidos, nesta casa, tendo esse tempinho para nos acalmar, para nos tratar, para receber aquilo que viemos buscar e que consigamos absorver aquilo que vamos tentar passar nessa palestra, nessa conversa, o tratamento que vamos receber, que sejamos acolhidos pela espiritualidade, pelos nossos protetores, para que saiamos todos melhores daqui do que aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite para o pessoal de casa, que eu sempre esqueço, desculpa. Gente, a palestra de hoje, na verdade, na palestra, como a gente sempre fala, é um bate-papo com vocês, né? Sobre as lições que nós estamos fazendo do livro Vinha de Luz, um livro escrito por Chico, ditado por Emmanuel, psicografado, né, por Chico, ditado pelo nosso querido amigo Emmanuel. E a lição de hoje é a lição 133, o tópico é casa espiritual. E a passagem a que se refere no Novo Testamento, na Bíblia, é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, onde ele fala: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Então, no primeiro momento, quando eu li aqui casa espiritual, eu pensei, ah, que legal, né? A gente vai falar sobre a casa caminho. Não. Não é essa casa espiritual. É esta casa espiritual. Essa nossa casa que guarda o nosso espírito. O nosso corpo físico que guarda o nosso espírito. Que quando desencarnados chamamos de espírito e quando encarnados chamamos de alma. Então é essa casa, o nosso corpo, essa forma como a gente trata ele e essa forma como a gente vive o Evangelho e faz a nossa reforma íntima cuidando dessa nossa casa espiritual. A lição de hoje, então, é sobre essa casa. Não a casa do caminho, mas a casa que a gente guarda a nossa alma enquanto estamos encarnados. Então, quando ele fala aqui, né, o trechinho lá da Bíblia, completando um pouquinho mais, porque é sempre mais curtinho no livro do Chico, ele fala assim, né? Também vós, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o que ele quer dizer com pedras vivas, né? Então, ele quer dizer que do mesmo modo que a igreja é composta por pedras, né, para formar as paredes e fazer aquele envoltório todo, nós somos a pedra viva do Evangelho do Cristo. Porque nós somos os aprendizes do Cristo. E nós não vamos esquecer que isso foi tudo dito lá atrás, quando eles estavam todos sendo ainda transformados no cristianismo, passando pelo aprendizado, pelos apóstolos, né? Então, eles ainda estavam na fase de aprendizado do cristianismo, saindo daquela coisa de Moisés, daquela religião toda, de todos aqueles, e indo para o aprendizado do Cristo. Então, por que pedras vivas? Porque estavam sendo pessoas vivas, aprendendo aquilo para passar para frente. Então, passar para frente através de nós. Nós aprendendo, acabamos sempre passando para frente também, não é verdade? Com aqueles com que a gente convive, que a gente sempre costuma falar nas palestras, com nós mesmos, né? Conforme vamos aprendendo, evoluindo e nos melhorando. E quando a gente olha para trás, a gente sempre percebe que a gente está melhorando um pouquinho por vez. Às vezes acontece alguma coisa que, nossa, em outras épocas eu jamais agiria assim. Então tudo isso é uma reforma íntima que a gente está passando. Já é um aprendizado. Por mais que a gente ache que a gente ainda tem muito para aprender, a gente devagarzinho está aprendendo a nossa evolução aqui como espíritos encarnados, né? Então, a partir do livro de Emmanuel, ele começa dizendo assim, né? Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor.
Então é justamente isso, né? Esse aprendizado, esse estudo, essa melhora de comportamento que a gente a cada dia vem adquirindo e vem fazendo. Hoje eu sou melhor que ontem, às vezes de manhã eu acordei meio mal-humorada, fui um pouco grosseira com alguém, aí à tarde eu vou, percebo aquilo, tento reparar, tento manter a minha sobriedade, a minha calma, reedificar meu corpo para que ele não sofra com aquilo tudo. Então, essa melhora, essa contínua modificação, que é o que a gente chama no Espiritismo hoje de reforma íntima, é justamente sobre isso que ele está falando, sobre essa vontade de querer melhorar. E se estamos todos aqui é porque nós já estamos querendo essa modificação, né? Nós estamos buscando essa reforma. Por mais difícil que ela pareça, nós estamos aqui batalhando. Mesmo que a passos curtos, né? A gente está indo em frente. Então ele coloca assim, né? Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível e observam-se as moradias fantasiosas, que ostentam fachada soberba com disfarçada desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres em constante renovação para melhor. Muita informação num único parágrafo, né? Infelizmente, às vezes esse livro ele faz isso, ele coloca muita informação no mesmo. Mas veja só, né? Existem casas ao abandono. O que são casas ao abandono? Aquelas pessoas que estão vivendo por viver, né? Importa, não. Não tem problema se eu magoei alguém. O que importa sou eu. Eu sou o centro da coisa. Não tem problema, né? Essas pessoas elas estão deixando a sua casa ao abandono, caminhando para a ruína e sendo sufocadas, né? Ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos. Por quê? Porque, gente, quando nós temos maus comportamentos, quando nós nos permitimos estar envoltos pela raiva, pelo rancor, né? Pela mágoa do não perdoar, que a gente tanto fala, né? Que quando eu perdoo, eu não estou só fazendo um bem para aquele que eu perdoo, mas para mim também que não estou remoendo aquilo. Quando eu faço tudo isso, eu estou me melhorando, eu estou me fortalecendo, mas quando eu não saio dessa, de ficar rancorando, o que eu atraio para mim? Eu atraio colegas que eu não quero perto de mim, colegas espirituais, aqueles menos evoluídos, aqueles espíritos menos evoluídos, como o nosso amigo falou, quando a gente faz o evangelho no lar, que a gente limpa a nossa casa disso. Então, a minha energia, quando eu estou alegre, quando eu estou feliz, quando eu não estou remoendo coisas do passado, coisas que me fizeram, coisas que me falaram, eu estou permitindo que o meu corpo se sinta bem. Porque basta fazer um teste. Lembra de alguma coisa ruim que alguém fez? A gente lembra só daquilo que a pessoa fez ou a gente sente tudo que a gente sentiu naquele momento de ruim quando aconteceu? A gente sente. Daquela dor no estômago, daquela raiva que a gente sentiu naquele momento. Então, para que se judiar desse jeito, né? Para que maltratar esse corpo? Para que atrair essa energia ruim? Baixando minha vibração e permitindo que coisas ruins aconteçam comigo. Então, é esse cuidado para não deixar que a minha casa ela caia e que essa sombra e esse vulto chegue para perto dela. E essas edificações relaxadas de inquilinos que se animam a remover o lixo, o que ele quer dizer com isso? Daquele que não quer mudar. Eu sou assim e pronto. Mas eu já tô velho, a vida inteira eu agi assim. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Mas eu aprendi assim. Aprendeu assim na época que era possível ser assim. Mas assim como o mundo evolui, assim como as coisas evoluem, nós também, os comportamentos também. Eu tenho 48 anos, vou fazer 49 em outubro. Eu peguei a implantação do computador, a implantação do celular, desde aquele primeiro celularzinho que só servia para fazer ligação e já era uma grande coisa na época, estava caríssimo, não era, eu nem tinha no começo,
até hoje com o celular faz tudo. Aí eu vou falar, não, não quero. Não, mas eu não aprendi assim, quando eu nasci não era assim. E aí eu vou ficar parada no tempo? A mesma coisa são as nossas atitudes. Assim como a gente gosta dessa modernidade, da televisão legal, que pode ver tudo colorido, bonitinho, que antigamente era em branco e preto, não é verdade? E hoje a gente tem a possibilidade de ver imagens lindas, coloridas. A gente ia pensar, ah não, vamos ficar naquela lá preta e branca, porque quando eu nasci era assim? Não. E por que o nosso comportamento tem que ser diferente? Por que a tecnologia me atrai para algumas coisas, mas a minha reforma íntima e a minha forma de agir não? Eu também tenho que crescer, também tenho que evoluir, eu também tenho que acompanhar essa mudança. E esse é o meu desenvolvimento, essa é a minha reforma íntima. O meu melhorar a cada dia de acordo com a necessidade do mundo que eu estou vivendo. Senão, eu vou ficar estagnada. E aí ele fala, ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior. Às vezes a gente olha para a pessoa, e a gente fala, nossa, que pessoa bonita, chique, né? Toda bonita, toda arrumada, toda... Mas por dentro, às vezes, a pessoa está terrivelmente mal, não está bem, está rancorando, está desejando mal para os outros. Então também não é só essa beleza externa. A minha avó dizia, né? Por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Que é isso? A pessoa é linda, mas é ruim, é má, faz mal para os outros, fica ali provocando todo mundo. Então é dessa fachada também que ele está falando. A gente tem que ser bonito por dentro também. A gente tem que ter boas palavras para dizer, a gente tem que ter acolhimento para dar para quem está perto da gente. Não adianta falar, nossa, que moça linda. E é uma monstra, né? Quando ela abre a boca, ela humilha todo mundo, é grossa com todo mundo, põe todo mundo para baixo. Que beleza é essa? É a beleza da fachada. Então é dessa que ele fala aqui também. E que ele fala, né? Porque essas pessoas, quando a gente vai olhar, estão penhoradas por hipotecas, né? Penhoradas por hipotecas. Quando a gente... todo mundo sabe, um penhor, uma hipoteca, é quando eu compro, mas é do banco, né? Meu ainda que eu não terminei de pagar. Então elas estão hipotecadas e penhoradas para quem? Para o mal, para o mal-estar, para essa coisa, essa energia ruim, né? E que, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres e em constante renovação para melhor. Ou seja, são raras as pessoas que realmente estão dispostas a se melhorar, a crescer, a evoluir, não materialmente, mas sim espiritualmente, querendo se tornar melhor, querendo se sentir melhor, querendo confraternizar com aqueles com quem convive, para encontrar a tão sonhada paz que a gente quer, né? O sossego que a gente quer. Porque quando a gente está bem com todo mundo, a gente também fica em paz, não é verdade? E aí ele fala assim, né? O aprendiz do Evangelho precisa refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução de reforma integral da casa íntima. Ou seja, que é justamente isso, né? Não é só eu vou lá, aqui ele está usando o material de construção e reconstrução. É o que eu falei, essa busca de melhora, de evolução, de acompanhar o ritmo de vida que a gente leva hoje, que está muito corrido, né? Todo dia tem uma mudança, todo dia tem uma coisa nova. E a gente não batalha para a gente aprender e poder conviver no trabalho, em casa, com todas essas mudanças? Então, que seja também para o nosso bem-estar, para a nossa busca do Cristo, da nossa caridade, da nossa convivência. Essa reconstrução é isso. Aquela educação que a Ana teve, eu nasci em 74, a visão que meus pais tinham quando eu era do tamanho daquela criança, e a educação que eu recebi foi uma. A dela já é outra. Ela vive num outro mundo, num outro formato. Os pais também receberam uma educação que hoje já tem que ser readequada para a de hoje, porque o mundo é diferente. O mundo mudou, então é essa reconstrução. A cada geração a gente vai se reconstruindo, a cada dia a gente vai se reconstruindo para adaptar a nossa vida para o melhor, né? E olha que é um texto velho, né, gente? Imagine se fosse alguém escrevendo nos dias de hoje, né?
Esse livro não sei nem de quando é, você sabe dizer, esse quando que Chico psicografou. Geralmente é 1950, Tem por aí, 1945. né? 1952, é isso mesmo? Tá É. aqui? 1952. Nós estamos em 2023. E olha como é atual. Basta a gente trazer para os dias de hoje, né? Aí ele fala, muitas vezes, né? É o jeito de escrever deles. É imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Por que os alicerces abalados e renovados? Justamente para a gente sentir esse chocalho e ir para a mudança. Porque se o meu alicerce ficar lá em 1974, como é que eu vou viver em 2023? Se eu não for recebendo os cutucos da vida, que às vezes me fazem querer desistir, como todos nós, porque às vezes a gente toma uns calcos, não quero mais. Chega, desanimei, não quero. Todos nós passamos por isso. Quantas coisas acontecem na vida da gente, às vezes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente fala, não quero mais, não aguento, não vou conseguir sair dessa. Senhor, me ajuda. Primeiro a gente blasfema bastante, reclama, resmunga, depois a gente fala, Senhor, me ajuda, né? Quando a gente está no limite do não aguento mais, aí a gente fala, por favor, porque não dá para desistir. Tem filho para criar, tem coisa para fazer. E aí a gente fala, não, e vamos, né? E é justamente esse alicerce que tem que ser, às vezes, chacoalhado para que a gente acorde e siga, evolua, veja que tem que passar por essa transformação, né? O Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. Ou seja, não é para eu ficar só ali, naquela imagem linda do Cristo, às vezes entrar na igreja, ficar ali olhando, fazendo aquele Pai Nosso decorado. Não, é para eu colocar essa força desse Cristo dentro de mim, lembrar de tudo que Ele passou calado, que Ele fez por nós, e se Ele teve força, eu também tenho. E olha que não foi fácil, foi apedrejado, foi crucificado, ninguém acreditava, ninguém queria seguir, não é verdade? Todo mundo blasfemou, todo mundo maltratou. E ele não desistiu, ele não perdeu a amorosidade. E nós, seres humanos, fraquinhos, já nem passamos por tudo isso, às vezes queremos desistir. Então vamos crer que essa força que ele tem, que essa força dele, não só aquela imagem que a gente costuma só ficar olhando, está dentro de nós e restaura essa casa espiritual material que a gente tem, para a gente se reerguer e conseguir seguir, né? E aí, para finalizar, ele fala, né? O cristão sem a reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. Ou seja, aquele metodismo, né? Eu acordo, vou trabalhar, faço meu serviço, recebo meu salário, pago minhas contas. E no mês seguinte a mesma coisa, e no mês seguinte a mesma coisa. E nada muda. Nada muda porque eu estagnei. Eu não busquei. Eu não quis me atualizar, não quis me melhorar. Então eu vou ficar nessa mesmice, né? Eu não me reformei, eu não busquei. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Então é aquela velha história, né? Não adianta eu vir aqui na Cascaminho, rezar nas minhas orações íntimas, né? Fazer as preces, assistir a palestra, tomar meu passe de maca, chegar lá fora e não aplicar nada, não querer me melhorar, não querer evoluir, não querer buscar. O que vai mudar? Não. Muitas vezes a gente escuta, mas eu me sinto tão bem, né? Na hora que eu saio do passe. Aí a gente fala, dá pra você ter isso, quando você tá triste na sua casa, se sentindo mal. Vai para um cantinho, põe uma musiquinha calma, faz uma oração para o seu mentor. E vai aquela oração decorada. Eu já disse em outras oportunidades, a oração é aquela que a gente fala com Deus. Que a gente abre o nosso coração, assim como a gente abre para o nosso amigo mais íntimo quando está doendo muito, a gente pode ter Deus como esse amigo íntimo. E a gente pode, naquele momento dentro da casa da gente, de estar se sentindo mal, pedir essa proteção, pedir esse equilíbrio, fazer uma prece.
e conseguir se restabelecer, respirar. As pessoas dizem que a gente esquece de respirar, e é verdade. Às vezes a gente faz algumas respirações, a gente tenta se acalmar e aquilo vai, né, melhorando, aquela ansiedade vai passando. Então a gente pode usar isso como um artifício de melhoria para nós mesmos. Não precisa só no dia que eu venho na casa do caminho. Porque Cristo, Deus, está com a gente o tempo todo. E a gente tem essa possibilidade de chegar até Ele, fazendo isso, né? Se reportando a Ele e buscando, se melhorando, fazendo essa reforma íntima, para que a gente possa encontrar a nossa paz. Porque os bens materiais, a gente faz o possível todo dia, trabalha, vai atrás e busca. Mas e esse material interno que a gente tanto precisa para que quando a gente desencarne, como espíritas que somos e acreditamos no desencarne, na reencarnação, quando a gente chegar na espiritualidade, estejamos nos sentindo melhor. Então era essa a lição de hoje, dessa casinha espiritual aqui, para a gente poder se reformar, se melhorar como pessoa. Não é como o outro acha que eu sou melhor, mas é como eu vou me sentir melhor, o que é bom para mim. Porque o que é para mim não é para ela, não é para ele, porque a vida dela é diferente da minha, dele também. Então é nós nos encontrarmos em harmonia, de acordo com os ensinamentos que Cristo nos passa, para a gente poder ter essa casa organizadinha e ter uma saúde física também. Porque quando ela está bagunçada, afeta o físico também, e a gente vai parar no pronto-socorro, vai parar na medicação, né? Então era essa a lição de hoje. Muito obrigada e uma boa noite para todos vocês. Agora nós vamos então fazer as vibrações. Então agora eu cumprimento o pessoal de novo aqui da live, peço para que peguem suas armas, para que elas possam ser purificadas. E aproveitando esse momento de tranquilidade que nós tivemos aqui, vamos pedindo licença para vibrar muita paz, muito amor, muitas vibrações de saúde, para todas as pessoas que habitam o nosso planeta, para aqueles que se encontram hospitalizados, doentes, necessitados, para aqueles que se encontram nas ruas, para aqueles que se encontram perdidos nessa casa espiritual que habitam, que possam se fortalecer, que possam encontrar o caminho, que possam passar pela sua reforma e que possam assim encontrar novamente o rumo da encarnação escolhida e que alcancem esses objetivos que traçaram para vir para cá e que tenham paz e tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus. E assim, pedindo aos nossos mentores particulares e aos mentores da Casa do Caminho, que nos amparam e nos orientam, Dr. José Maurício, Dr. Inácio, que possam chegar aos lares daqueles que estão nos assistindo, assim como daqueles que aqui também se encontram presentes, fazendo a limpeza necessária desses lares, para que eles se encontrem em harmonia, em paz e em tranquilidade. E que também procedam ao tratamento daqueles que ali habitam e que aqui estão nos vendo, para que tenham paz, saúde, tranquilidade, discernimento, e que possam alcançar as suas reformas, que possam se libertar das suas angústias, que possam encontrar a busca do tratamento que estão pedindo, que estão necessitando, e que todos tenham paz, saúde, tranquilidade e harmonia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos e muito obrigada.